recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre. Hoje mesmo, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre, recebo o meu milagre. Hoje mesmo. Aleluia! Aleluia! Eu quero ouvir aleluia, amadas. Oh, glória! Continua aí só na bateria. Vocês estão vendo o rompimento? Olha aí, ó. Cadeias. Cadeias sendo rompidas. Ei, xereandarasuricandarás. Começa agora a declarar. Eu não sei o que precisa ser rompido, mas está sendo agora. Aleluia! Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo. Declara agora qual a área que precisa agora ser rompida. Aleluia! Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que vem o meu Rompimento! Olha agora para esse problema. Fala agora. Olha para o seu problema agora e fala para ele. Está rompido nessa noite. Está quebrado nessa noite. Aleluia. Nós vamos sair daqui, amadas, impactadas, mudadas, transformadas pelo poder sobrenatural. Xerecandarasuriandarás. Abra os seus lábios agora, você que já ora em línguas, e comece a declarar. Chama a existência pela fé. Aquilo que você veio aqui buscar e vai ser quebrado, vai ser rompido. Cadeias vão ser destruídas pelo poder que há no nome de Jesus. Pela sua fé, a sua fé, a sua fé, a sua fé sobrenatural vai mover e vai ser rompido. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Eu sei que vem o meu rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que está vindo rompimento. Eu sei que vem o meu rompimento. Aleluia! Aleluia! Amados, eu não sei vocês, mas eu já estou queimando. Aleluia! Obrigada, grupo de louvor que tacou fogo na gente. Aleluia, aleluia. Amadas, quem está feliz nessa noite? Que honra nós, mulheres, estarmos aqui reunidas. A última vez que nos reunimos foi na nossa conferência lá em março, né? E depois veio toda essa confusão, essa pandemia, essa tempestade, mas nós hoje vencemos. Aleluia, somos mais que vencedoras. Estamos aqui hoje para glorificar o nome do Senhor e para dizer para o inferno que nada vai nos parar. Não existe tempestade que nos faça ficar paralisadas. Nós somos rainhas amadas, eleitas de Deus, filhas amadas do Pai, para anunciar as virtudes dele, amém? Aleluia, vocês não imaginam a alegria quando a liderança Sandrinha me convidou para estar aqui ministrando. Que responsabilidade! Em meio a essa confusão, falar para mulheres sábias, mulheres cheias da palavra. E amadas, o Senhor falou e tem falado durante Fala para sua irmã, nós não podemos, mas nós não vamos só falar que nós não podemos, nós não vamos nos conformar. Aleluia, aleluia, amém? Pode se sentar, amadas. Aleluia. Curve a sua cabeça.
Aleluia. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor Deus, por este momento, por este culto, por estarmos aqui reunidas, Pai, no Teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, porque mais uma vez a Tua palavra será ministrada. E eu creio, Pai, que o Senhor falará em cada coração, Pai. Eu creio em corações aqui, Pai, sedentos para Te ouvir, para ouvir a Tua palavra. Corações, Pai, que vieram prontos para receber a semente que é a Tua palavra. Espírito Santo, tenha liberdade. Pai, estamos aqui enriquecidos com unções variadas, Pai. E nós sabemos que aonde se ajunta o Teu povo, a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória. Pai, nós sabemos que existe uma graça multiforme dispensada neste lugar, nesta noite. E nós Te pedimos, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, sinais, maravilhas, prodígios. Pai, queremos sair daqui saradas, curadas, alimentadas, libertas. Pai, queremos sair daqui ousadas e intrépidas para prosseguir, caminhando e marchando, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, amadas? Aleluia, aleluia. Eu queria que vocês abrissem a palavra de vocês, amadas, lá em Atos, no capítulo 13, versículo 22. Aleluia. Amados, esse contexto, Paulo vinha discursando dentro da sinagoga em Antioquia. E ele fala no seguinte, no versículo 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração. Repete, varão conforme o meu coração. Amados, Deus encontrou um homem na terra que tinha um coração igual ao coração dele. Deus encontrou na terra, e Deus encontra hoje corações disponíveis, corações semelhantes ao coração dele. Aqui é Deus falando. Paulo estava contando para aquele povo sobre o rei Davi, ele estava discursando sobre toda a trajetória do povo de Israel, e ele chegou nesse versículo e disse que Deus encontrou um varão que tinha um coração como o dele. Por que eu trouxe esse versículo? Para dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tinha o mesmo coração de Deus, e pasmem, amadas, Davi apresentou e passou por várias tempestades. Amadas, Davi passou por várias tempestades. Quando começou essa pandemia, amados, o que eu mais ouvia é: por que estamos passando por tempestades? Por que eu estou passando? Ou a maioria das vezes, quando entramos em alguma tempestade, começamos a perguntar o tempo todo: por que comigo? Por que eu? O que está acontecendo? E eu quis começar com este versículo para dizer: Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ele passou, não foi por uma não, foi por várias tempestades. Aleluia. Quem crê que esta leve e momentânea tribulação está passando? Aleluia. Paulo disse que a leve e momentânea, o passardes por uma leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente de glória. Amados, todos nós vamos passar por tempestades, tribulações. Aleluia. Todos nós vamos passar. E quando Paulo fala isso, ele fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que o fato de nós passarmos, isso está produzindo lá na glória um peso excelente de glória. Aleluia. E quando nós declaramos, amados, que estamos passando por essa leve e momentânea, eu em todos os dias, amados, todas as pessoas que conversaram comigo sabem disso. Eu sempre dizia: está tudo bem, principalmente porque eu vim de BH e São Paulo é a cidade, a maior cidade do Brasil. Obviamente, tudo aqui tem proporções elevadas. Então, aqui a cidade teve número de casos muito maiores. Então, os meus parentes, amigos, etc., todo mundo de BH me mandando mensagem: está tudo bem? Eu falava: está tudo ótimo. Estou crendo e declarando que essa leve e momentânea tribulação já está passando em nome de Jesus. Sabe por quê, amados? Porque no meu barco
existe uma pessoa chamada Jesus. E no seu barco, Ele está presente. Se você declarou que você pertence ao Senhor, Ele está no seu barco. E isso faz toda a diferença. Isso muda, inclusive, a própria tempestade. Amados, não somos nós que somos transformados pela tempestade. É a tempestade que tem que mudar por causa da nossa presença. Aleluia! E esse tempo todo, amados, todas as pessoas e crentes, inclusive, não nós, porque nós somos mulheres cheias da palavra e nós sabemos. Quem concorda comigo que nós sabemos o desfecho dessa pandemia? Você sabe qual é o desfecho da pandemia? Vocês sabem qual é o desfecho da pandemia? Amados, é vitória, é bênção, é multiplicação, é vida, é saúde divina, é vida plena. Esse é o resultado desta pandemia. Aleluias! Não tem outro significado, amados. Nós que temos a palavra, já sabemos o que está nos esperando. E o que nos espera é só isso. Vida plena, saúde divina e prosperidade em todas as áreas. Então não temos motivo para nos preocuparmos. Aleluia! Não temos motivo para nos abalarmos. Amados, não é fácil. A nossa Mama Teresa acabou de dizer, existe uma graça que nos capacita, que nos movimenta, que nos coloca em movimento, mas não é fácil. Significa que temos que todos os dias escolher. Escolher, fala comigo, escolher. Nós precisamos escolher. Andar nessa palavra, permanecer nesta palavra, agarrar esta palavra, viver esta palavra. Não basta conhecer, amados. Precisamos viver a palavra. E a palavra requer de nós confissão diária. Se você receber 500 telefonemas por dia, 500 telefonemas você vai sorrir. E vai dizer que você está crendo e declarando que essa leve e momentânea tribulação está acabando. Mas eu tive amigos que já falaram comigo que você não deve estar muito bem. Que você não está vendo os noticiários? Não, amados, eu não estou vendo noticiário. Eu optei, uma opção, mas mantenho leituras, me mantenho antenada no que o mundo acontece no mundo, mas não fico 24 horas, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Olhando as notícias do mundo. Amém? Eu quero demonstrar para vocês, eu fiz algumas pesquisas, para demonstrar para vocês alguns números. O mundo passou e já atravessou, desde Abraão até hoje, por inúmeras tempestades pandêmicas, ou seja, que afeta globalmente, mundialmente. Talvez essa seja a maior, porque hoje nós vivemos outros tempos. E naquela época o deslocamento era difícil, etc. Mas nós vivemos. E eu trouxe alguns exemplos de pandemias ocorridas no passado que não estão na Bíblia. A varíola, por exemplo, aconteceu entre os séculos XVI, são números rápidos, tá, amadas? Entre os séculos XVI e XVII. Somente em 1796, século XVIII, foi encontrada a vacina. O homem levou 200 anos para encontrar uma vacina. Depois nós tivemos a poliomielite, 1920 a 1930. Teve vacina somente em 1950. E em 1994, a OMS declarou que estava erradicada. 70 anos o homem levou para erradicar uma doença. Primeiro foi 200, né? Vocês percebem que está diminuindo? Aleluia. Depois nós tivemos coronavírus. Em 2019, dezembro. Amados, só um detalhe que eu esqueci de ler aqui. A varíola matou 50 milhões de pessoas. Levou 200 anos para ser descoberta. E demoraram demais para isolar um micro-organismo. O coronavírus aconteceu em dezembro de 2016. Aproximadamente 6 meses, 7 meses, amém? O sequenciamento genético foi realizado, amados, em 3 meses. E, amados, esses dados nos mostram simplesmente que sempre vão existir situações que vão abraçar o mundo inteiro. Mas eu gostei de uma frase que um autor
americano, na realidade ele é um professor de economia. E ele disse uma frase, amados, que me chamou muito a atenção. Ele disse, ele chama Joe Moker, ele é holandês, naturalizado americano. A humanidade tem hoje ferramentas que há 100 anos, quando emergiu a gripe espanhola, nem sequer poderiam ser imaginadas. Vamos derrotar o vírus. E no processo, vamos aprender mais e criar novas soluções que serão aplicadas às outras coisas. Amadas, eu não sei se esse Joe Moker, se esse economista, tem ou não tem a palavra de Deus. Mas eu sei que ele é um homem influente mundialmente. E ele disse duas coisas que me chamaram a atenção. Ele disse que a humanidade tem ferramentas. Aleluia! E nós temos ferramentas. Esse homem talvez não saiba que as ferramentas são disponibilizadas por Deus. Deus capacita ao longo de cada ano na terra homens e mulheres, amados, com uma inteligência dele, sobrenatural. Amados, o que homens no passado levaram décadas, séculos, nós encontramos em meses. E este homem disse, o vírus vai ser derrotado. Aleluia! Como é que teve crente que não creu nisso? Como é que teve crente que se escondeu, amados? Nós sabemos já que temos uma graça, a Mama abriu falando da graça, a graça que capacita, a graça que nos guarda, a graça que nos alcança, a graça que nos move. E por que é que ficamos paralisados? Por que que muitas das vezes nós paramos? Nós recuamos diante de qualquer circunstância. Esse homem me chamou a atenção, porque ele disse sobre ferramentas. E ele falou, amados, ele afirmou, vamos derrotar o vírus. Amadas, eu não sei realmente, até busquei na internet para saber o histórico dele, mas não tem nada sobre a vida dele. Não sei se ele tem ou não tem a palavra, mas eu sei que ele influencia. E nós também influenciamos. Nós somos chamados pelo Senhor para influenciar pessoas, para mostrar às pessoas aquilo que Deus fez por nós, em nós e fará através de nós. Aleluia! Esse homem simplesmente, amados, trouxe isso numa das maiores revistas do Brasil, que é Exame. Fora que ele dá palestras no mundo inteiro, ele é convidado para palestrar. E olha a mensagem que um homem, que a priori eu acredito que não seja de Deus, mas trouxe para o mundo. E agora pergunta para a irmã, qual é a mensagem que você está levando para o mundo? Aleluia, pergunta para a sua irmã. Aleluia. Estamos influenciando pessoas? Estamos fazendo a diferença na vida das pessoas? Estamos mudando tudo ao nosso redor? Ou não? Estamos também caindo na rotina, no dia a dia, no nosso cotidiano e esquecendo quem nós somos. Abra comigo em Romanos 12:2, todo mundo conhece essa passagem de Paulo. Paulo falando aos romanos em Romanos 12:2. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu queria ler para vocês o que a Bíblia, a mensagem, traduz este versículo. Muito impactante. Não se ajustem demais à sua cultura. Não se ajustem demais ao que vocês estão vivendo no mundo, a ponto de não poderem pensar mais. Forte, né, amadas? Em vez disso, concentrem a atenção de vocês em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura que domina o mundo, que sempre os arrasta para baixo. Olha só, amados, essa tradução mexe com a gente. Ao nível da imaturidade. Ao contrário do que essa cultura faz,
Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao contrário, amados, de permitir que a sua mente esteja formatada ao mundo, vamos formatar a nossa mente no que a palavra diz. E não só formatar a nossa mente, mas ele fala, trata de atender, trata de obedecer, trata de ouvir e praticar. Porque se nós ouvirmos e praticarmos essa palavra, amados, nós vamos ser cheios da presença do Senhor. E o Senhor vai trazer o melhor de cada uma de nós. Amados, tem coisas preciosas depositadas nas nossas vidas. Nós recebemos o Espírito de Deus, e Paulo fala aos Coríntios que aquele que se ajunta com Deus torna-se um só Espírito com Ele. Nós estamos juntos, misturados, somos a essência dEle. E precisamos exalar todas as pérolas que estão dentro de nós, parando de nos formatar. E eu gostei dessa tradução porque ela fala com a gente, para de moldar ao que o mundo está ditando. O mundo falou o tempo todo de morte, de destruição, de miséria, de economia colapsar. Falou só disso. E é justamente o que está escrito na Bíblia, a mensagem. Ele nos arrasta para baixo, nos empurra cada vez mais para o fundo do poço. Enquanto Deus só quer o melhor para nós. A palavra do Senhor só tem palavras maravilhosas, palavras de edificação, de superação. Deus nos fez um sucesso em Cristo Jesus. Somos um sucesso. Mas nós precisamos ter essa consciência dentro de nós. Aleluia. Precisamos entender o que Deus fez por nós. Amados, eu fico me perguntando por que é que será que Deus falou para Josué? Tão somente medita na minha palavra de dia e de noite. Não desvia para a esquerda nem para a direita, mas permaneça firme nela. Por que será que Deus falou da palavra? Vocês já pararam para pensar? Por que Deus falou, medita na palavra? Porque, amadas, a palavra é o próprio Deus personificado na terra. A palavra é o poder de Deus andando na terra. Se você andar na palavra, com a palavra, comer a palavra, viver a palavra, não tem inferno que possa te paralisar. E o que Satanás fez com o coronavírus foi tentar paralisar o mundo. Aleluia! Mas a palavra de Deus, o poder de Deus, não pode ser parado. Não vai ser parado. Aleluia. E é exatamente isso que nós precisamos fazer. Meditar de dia e de noite. Impregnar a palavra em nós. A palavra tem que estar impregnada a nós, a ponto das pessoas olharem para Sandra e falar, é a palavra de Deus. Amados, o que vier do exterior para a nossa vida, nós precisamos rebater com a palavra. Ah, Alessandra, então eu preciso decorar a Bíblia? Às vezes a gente pensa, né, que saber a palavra é decorar a Bíblia. Saber a palavra é começar a fazer como o pastor José Carlos, cadê a Aninha? Que tem o ponto, né, celestial, que sabe a Bíblia toda de cor. Não, amados. Andar com a palavra, saber a palavra, é simplesmente viver a palavra. As pessoas nos identificam pelo que vivemos. As pessoas estão cansadas de ouvir aquilo que nós falamos, elas querem ver o resultado da palavra na sua vida. Elas querem ver que você anda em saúde divina. Elas querem ver a prosperidade em sua vida. Elas querem ver a sua vida plena. Elas querem ver a alegria do Senhor em você. Elas querem ver o seu domínio próprio. Elas querem ver a sua mansidão e paciência. Essa é a expectativa do mundo em relação às nossas vidas. Eles não querem que vocês fiquem dizendo a Bíblia para eles. A Bíblia não é para você dizer para os outros. A Bíblia é para nós aprendermos a andar dignamente diante do Senhor. A Bíblia é para que nós possamos aprender do Senhor. O Senhor falou, lá em Gênesis, depois que Ele criou tudo, pela palavra. Depois que Ele criou tudo, Ele disse, olhou e falou, estava tudo muito bom. O que eu fiz é bom.
O Senhor se regozijou, amados. O Senhor é um Deus de alegria. O nosso Pai é um Deus de alegria. Aleluia! Aleluia! E depois que Ele criou tudo, que Ele olhou e viu que era bom, Ele disse, vamos fazer uma criação aqui agora, que vai ser a melhor de todas, porque vai ser a minha imagem e a minha semelhança. E Deus falou, façamos o homem à minha imagem e semelhança. Somos a imagem e semelhança do Pai. Carregamos a essência do Pai. Quanto mais nós aprendemos sobre o Pai, mais nós aprendemos de nós mesmos. Porque se somos uma extensão do Pai, somos a sua essência, quanto mais conhecemos do caráter do Pai, mais entendemos qual é o nosso caráter. Aleluia! Aleluia! Amados, o bom é que nesse tempo de pandemia, por nenhum momento, a palavra do Senhor ficou aprisionada. Quantos de vocês assistiram 10 cultos por dia? Teve gente que assistiu, aquelas que estavam trabalhando, não, mas aquelas que estavam em casa e tinham disponibilidade, assistiram, eu tenho certeza, o máximo de cultos por dia. Neste período de pandemia, muitas trouxeram para dentro de casa o home office. E aí tinha que trabalhar, tinha que lavar, passar, cozinhar. Eu recebi uma imagem que foi incrível. Tinha a mãe trabalhando na sala, no computador, e ela amarrou os 3 filhos no chão. Porque, amados, fala sério. Eu não tenho filho morando comigo, mas o Emerson tem um filhinho. Os dias que ele fica o tempo todo falando na cabeça da gente, a gente tendo que trabalhar, tendo que pôr roupa para lavar, tendo que cozinhar, tendo que dar conta de tudo, porque mulher dá conta de tudo. Põe desafio nisso. Põe desafio nisso. Mas vocês concordam comigo que existiu em todos os dias uma graça abundante que capacitou, uma graça que refreou a nossa boca na hora de olhar para o marido e ter vontade de dizer um monte de coisas, porque eles ajudam demais, porque eles chegam na cozinha e perguntam assim, o que você está precisando, meu amor? Porque eles chegam na cozinha e falam, hoje, como nós todos, nós dois, estamos em home office, hoje eu vou fazer o almoço. O marido de vocês fez isso? Aleluia pelos que fizeram, porque a maioria não faz. Temos que dizer para os nossos pastores no culto dos homens, tá, Aninha? Vá lá para o pastor, tem que dar essa dica para os homens. O home office é para os dois. Eles podem ajudar. Ah, mas não sei cozinhar. Aprende. Eu botei o Emerson, amor, vem cá. Assim, tem que ter paciência, né, amados? Porque eu pedi para ele, vamos combinar? Pelo menos uma vez na semana você pode cozinhar? Aí ele falou, eu posso comprar? Não, eu quero que você aprenda. É importante aprender. Porque comprar é fácil, amados. Concordo que comprar é fácil? A gente também pode comprar, concordo? Eu também adoraria comprar todos os dias comida. Mas com a pandemia veio também dificuldade, aperto. Precisamos controlar gastos, precisamos ser coerentes, planejar melhor. Então tem que cozinhar todo dia. E aí quando eu pedi a ele, ele falou, ok, vai para a cozinha. De 5 em 5 segundos me chama. E amadas, para mim está sendo um aprendizado. Vocês sabem que eu tenho 1 ano de casado, né? Então imagina, 1 ano de casada, mudando de cidade, numa cidade que eu já conhecia, mas só trabalhava, não morava, tudo novo, e de repente pandemia, 24 horas por dia junto. E antes eu morava sozinha, amados, então eu fazia coisa na hora que eu queria, se quisesse, se não quisesse eu saía, comia para casa de mamãe, que é maravilhoso. Casa de mamãe tem tudo, até minha roupinha a mamãe lavava. Mas aí casada tudo muda. Tem que lavar, tem que passar, tem que cozinhar e tem que ter muita paciência. E aí entrou a graça, amados. Porque eu orava para Deus e falava, não é possível que eu fiz isso. Não é possível que eu casei, é isso mesmo.
mas tem uma graça específica que me capacitou. Uma graça específica que colocou muita paciência no Emerson, porque quem conhece o meu marido, né? Vê que ele fica rindo até aqui, ele é muito bonzinho mesmo. E eu sou mais acelerada. E ele tinha muita paciência, porque eu falava, e tinha momentos que a máscara tinha que funcionar invisivelmente. Amém, amados? Isso para dizer que no tempo de pandemia, as nossas histórias de vidas foram completamente afetadas, mudadas, transformadas. Nós não seremos os mesmos nunca mais. E graças a Deus por isso. Porque a palavra do Senhor fala que a glória dele, as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E o ontem ficou para trás. Não temos que ficar chorando pelo ontem. Temos que avançar. Temos que progredir. Temos que mirar na palavra e buscar. Buscar, fala comigo, buscar. Permanecer. E aprender. É um aprendizado diário. Nós, mulheres, somos realmente multitarefas. Para quem vem do mercado de trabalho, e eu vim de um mercado de trabalho pesado, eu era workaholic, doente com trabalho. Minha vida era trabalho e ministério. Trabalho e ministério. Trabalho e ministério. E no trabalho, amados, a gente, quando é muito focada numa coisa, a gente quer fazer aquilo muito bem, com excelência, concordam? Assim tem que ser, não é só no trabalho não, amados, é em tudo. O nosso foco e a nossa excelência tem que ser em tudo que fazemos. Quem é estudante aqui? Tudo que você faz na escola tem que ter excelência. Quem trabalha fora? Amados, quando eu falo trabalha fora, trabalhar numa empresa, porque depois eu vou falar quem trabalha dentro, aí todo mundo tem que levantar. Porque dentro, a não ser que você já tenha uma vida de muita prosperidade e que tenha um monte de empregados, e glória a Deus, fico muito feliz, porque eu almejo isso no futuro, amém? Aleluia! Não somos proibidos de almejar e sonhar com isso, não. Porque fala sério, eu falo para o meu marido todos os dias, o trabalho doméstico tem que ser o mais valorizado, porque ele cansa demais. Amados, eu não cansava como eu canso de trabalhar dentro de casa. E olha que eu saía para trabalhar, às vezes eu pegava voo 4, 5 horas da manhã, chegava, fazia 5, 6 reuniões num dia, chegava no hotel meia-noite, amados, para dormir, no outro dia 8 horas de novo, mesma rotina, e o ânimo estava lá. Mas aí acordar, fazer café da manhã todos os dias, botar a mesa do café da manhã, tirar a mesa do café da manhã, lavar a louça do café da manhã, pensar no almoço, cozinhar o almoço, lavar, arrumar a cozinha do almoço. Amados, não acaba. É um trabalho que se reproduz. E eu tenho 1 ano de casada só. Já tive todas essas percepções. Quando a Martinha ali falou, são 31, eu falei, nu. Porque lá em Minas a gente fala, nu. Existe uma graça. Oi? 50 de casado. É nu. A minha mãe, no final do ano passado, fez 50. E eu digo para ela, é nu. Porque eu conheço, inclusive, meu pai, né? E realmente é desafiador. Recentemente a gente ouviu a live da Adri com o Sakai. E foi uma live, amados, que eles falaram sobre coisas tão preciosas. Sobre família. Que me deixou, assim, sedenta pelo culto de casais. Porque os homens precisam, e nessa pandemia, eles devem ter aprendido muitas coisas. Porque a mulher fica sobrecarregada com a casa, com os filhos, com o trabalho fora de casa, com a criação dos filhos, com absolutamente tudo. E eles ajudam. Na quinta-feira eu ouvi um pastor Marcelo Carvalho, do Verbo lá de BH, eu estive essa semana lá em BH, e ele disse o seguinte, o homem chega à noite, em tempos normais, depois do trabalho, e ele fala, trabalhei o dia inteiro. E eu trago a provisão para dentro de casa. E ele disse, lê do engano.
A mulher trabalhou o dia inteiro para ele ter tranquilidade de buscar a provisão para o casal. A mulher trabalhou o dia inteiro muito mais do que ele para buscar a provisão da família. Não é favor que os maridos fazem sustentando as mulheres, amém? Isso foi o que Deus falou na palavra. E o mínimo que eles fazem é praticar a palavra. E a palavra diz que ele busca o sustento e que as esposas realmente são auxiliadoras deles. Amém? Aleluia. Não sei por que eu falei disso. Aleluia. Vamos lá. Aleluias. Amados, voltando para a tempestade. Jesus falou em João 16:33. Em mim tenham paz, porque no mundo vocês terão aflições, mas eu já venci o mundo. Quando eu disse que nós sabemos o final da pandemia, amados, é porque Jesus já disse que ele venceu e que nós somos mais que vencedores. Temos motivo para preocupar? Temos motivo para começar a andar ansiosos? Temos motivo para começar a titubear sobre a palavra do Senhor e sair da palavra? Amados, existe uma coisa preciosa na palavra do Senhor. A palavra é carregada de princípios. Fala assim, princípios inegociáveis. Não se negocia a palavra do Senhor. Começou a pandemia, começou a ter dificuldade. Ah, Senhor, esse mês eu não vou dar dízimo, esse mês eu não vou ofertar, porque está tudo... Princípios são inegociáveis. Ah, Senhor, eu tenho fé, mas nesse momento está difícil. Senhor, olha só quantos já morreram. Aliás, amados, vocês viram que lindo? Fiquei florida. E eu vi as meninas fazendo, as meninas habilidosas. Eu não tenho habilidade nenhuma doméstica. Não sei fazer nada. Ai, ai, ai. Tem que aprender, né, Sandrinha? Princípios são inegociáveis. Não se negocia fé. Fé é um princípio universal. Ou você tem fé e anda em fé, ou você não tem fé, tem uma fé natural. A fé é sobrenatural. A fé é uma confiança inabalável na palavra de Deus. Ou você confia na palavra de Deus, ou você confia. É inegociável, amados. Existem princípios na palavra do Senhor, aliás, a palavra toda, ela é inegociável. Somos nós que precisamos ajustar a palavra. Somos nós que precisamos olhar para a nossa vida e começar a ajustar a nossa vida na palavra. Não é a palavra que se molda ao ser humano, é o homem que se molda à palavra de Deus. Vivemos, amados, conforme aquilo que o Senhor disse. Aleluia. Então não negociamos, repete, não negociamos. A palavra de Deus, não podemos negociar princípios. Aleluia, aleluia. Vocês ficaram tristes porque eu disse isso? É para ficar alegre. Não se negocia a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a palavra de Deus é o poder operando, andando na terra. A palavra de Deus é o poder que te faz alcançar, é o poder que te faz caminhar, é o poder que te faz mais do que vencedoras nesta terra. Aleluia! E tempestade, amados, é um nome que genericamente nós damos para qualquer tribulação que enfrentamos, em qualquer área. Seja uma tribulação financeira, seja na saúde, seja conjugal, matrimonial, não importa. Você entra em algum problema, em alguma dificuldade, nós e a Bíblia tem por hábito de chamar de tempestade, amém? Eu quero citar para vocês 3 tempestades que nós encontramos na Bíblia e eu quero explicar em cada uma delas como é que entramos. Porque todo mundo, eu pelo menos, sempre lá no passado, graças a Deus, no bem passado, perguntava para Deus, por que é que eu estou passando por isso? É um pecado que eu fiz? É um erro que eu cometi? O que está acontecendo? Próprios irmãos dentro da igreja, vê alguém que está passando uma dificuldade. Ó, a vida deve estar mais ou menos. Pecou. O que será que aconteceu? Tem um filme que retrata isso.
Milagres do Paraíso, um filme maravilhoso. E a menininha está com uma doença, né? E a mãe chega na igreja e umas irmãs abençoadas, né? Neste momento nós temos máscara. Umas irmãs abençoadas chegam para ela e perguntam: o que está acontecendo com a sua vida, com a do fulano? O que vocês fizeram? Tem algo de errado? E, amados, agora quando nós debruçarmos sobre essas 3 tempestades, e tem outras tantas tempestades de exemplo, tá? Nós vamos perceber, amados, e o próprio Jesus sabia disso, que não depende exclusivamente da sua vida o andar e passar por uma tempestade. Tem tempestades que nós chamamos para nós, e é a primeira que nós vamos ver. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Jesus é muito bom. Deus é bom. Tempo todo. Capítulo 1. No versículo 2, o Senhor traz um chamado para Jonas. Eu vou dar uma acelerada, tá, amadas? O Senhor dá um chamado para Jonas, chama Jonas, manda ele se levantar e ir a Nínive, pregar a palavra. Aquela cidade precisava ouvir uma pregação do Senhor. Deus deu uma ordem, amém? Deus falou diretamente com Jonas: levanta e vai. E o que Jonas fez, amados? Foi para o lado contrário. Nós não vamos nos debruçar sobre a história de Jonas, mas eu quero exemplificar que Jonas enfrentou uma tempestade. Ele estava em alto mar, o barco dele, de repente, levantou-se uma tempestade tamanha que todos ali foram, inclusive sofreram por ocasião da desobediência. Fala, desobediência. A desobediência de Jonas trouxe sobre todos ali uma tempestade. Percebe que foi uma escolha? Jonas escolheu. E às vezes nós tomamos decisões que não estão alinhadas com a palavra de Deus. No caso de Jonas foi específico, Deus falou com ele. Mas muitas das vezes nós sabemos que na palavra está escrito o contrário e nós escolhemos o nosso caminho. Eu acabei de dizer que a palavra do Senhor é inegociável. Se está na palavra que não pode, por que é que você vai escolher fazer? Você colherá as consequências das suas escolhas. Se elas forem escolhas na presença do Senhor, amado, você só vai colher bênçãos. Se ela não for alinhada com a palavra do Senhor, você pode sim passar por tribulações e tempestades, como Jonas passou. Amém? A desobediência de Jonas levou ele a uma situação, amados, a ser tragado na barriga de uma baleia. Estava lá, a gente fala baleia, mas a gente não sabe nem que peixe que é. Mas era um peixe. E ele estava lá. E é interessante que cada escolha que nós fazemos tem a sua consequência. E é impossível você desobedecer e colher bênção. Aleluia. É impossível. Deuteronômio 28, o Senhor fala que se atentamente ouvirmos os seus mandamentos, guardá-los e cumpri-los, as bênçãos do Senhor correm atrás de você. Mas, a partir do versículo 14, 15, ele fala, inclusive, que se você fizer o contrário, a maldição vai estar sobre você. Ou seja, para cada escolha que nós fazemos, amados, tem consequências. Se forem escolhas obedientes, a obediência nos faz andar em maturidade. Obedecer significa fazer a vontade de Deus e não a sua. E Jesus fala em João 6,38, eu vim para fazer, não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós precisamos sempre buscar se aquilo que nós estamos escolhendo fazer está ou não alinhado com a palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo, amém? Ele habita em nós, ele está em nós, ele já é um só conosco, já se embolou, se misturou, é uma essência única. Somos guiados por ele. Se você sentir um ruído
Se a coisa não está confortável, te incomodou, está te tirando a paz, não é do Senhor. Aleluia. Abra comigo em Provérbios 19. Aleluia. Aleluia. Provérbios 19, versículo 3. Na Bíblia a mensagem está escrito: as pessoas arruinam a própria vida com a sua insensatez, mas sempre acham um jeito de pôr a culpa no eterno. Nós sempre temos que falar assim: por que, Senhor? Senhor, eu orei antes, aquela oração que diz assim: Pai, eu quero fazer isso, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Amadas, eu passei por isso. Só eu. Acho que ninguém passou de fazer orações assim: eu quero isso, Pai. Pai, eu quero dessa forma. Deus, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Toma decisões e depois fala: Deus, por que isso? Em Provérbios está escrito que nós, às vezes, buscamos os nossos próprios problemas. No livro do profeta Oséias está escrito que o povo perece por falta de conhecimento. Quando nós conhecemos o Senhor, nós não fazemos escolhas precipitadas. E o Senhor fala mais no livro de Oséias, no capítulo 13, versículo 9: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim vem o socorro. Muitas das vezes nós procuramos os problemas e depois culpamos terceiros. Quando Deus chamou Adão e perguntou para Adão o que ele fez, o que Adão fez? Adão só não pôs a culpa em Deus, porque eu acho que ele ficou com a cara sem graça. Porque quase que ele falou: Senhor, a culpa é sua. Ele falou: foi culpa da serpente e da mulher, inclusive indiretamente até foi, né? Porque ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Às vezes, amados, nós culpamos terceiros, culpamos os nossos maridos, culpamos os nossos filhos, culpamos os nossos gestores, culpamos os nossos pais, culpamos todo mundo, mas não conseguimos perceber que estamos como Jonas. Quando eu digo como Jonas, é simplesmente fazendo escolhas erradas. É simplesmente por não estarmos totalmente nós estarmos alinhados com a palavra. Por que reconhecemos no outro as falhas, mas não reconhecemos em nós mesmas as falhas? Amados, o Emerson me convidou para fazer, antes de casar, ele me falou assim: eu não entendi na época por que ele falou. Hoje eu entendo. Mas ele me fez assim: amor, todas as vezes que eu errar o caminho com você, você por favor me diz que me ama? Tudo que eu fizer e não te agradar, você por favor primeiro diz que me ama? E nós fizemos esse combinado. Tanto quanto eu faço alguma coisa, antes dele, ele fala: eu te amo. E eu falo: eu te amo. É um combinado que nós fizemos, porque casamento é isso, são ajustes diários que tem que ser feitos, porque ele erra todos os caminhos. Meu amor, se você estiver me ouvindo, me perdoe. Mas ele erra todos os caminhos, até com o Waze. Ele se perde. E aí eu digo: eu já passei aqui, eu tenho um senso geográfico muito bom. Se eu passo num lugar, eu fixo aquele lugar. E aí eu vejo que ele está: mas amor, nós não passamos aqui. Não, mas é aqui, erra. E aí eu tenho que dizer: aí agora eu aprendi porque que ele me chamou lá atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos falhos. Todos nós falhamos. O outro falha, mas nós também falhamos. E é justamente isso que nós precisamos aperfeiçoar, as nossas falhas, e parar de procurar a culpa no outro, mas olhar para nós mesmos. Reter a nossa boca, o apóstolo Tiago fala, para reter a língua, retém. Ainda que você esteja vendo aquilo que ele está totalmente errado, retenha. Tenho aprendido isso, como é difícil, mas retenha.
O marido da Patsy Caminete, eu esqueci o nome dele agora. Você lembra, Martinho, o nome do ministro? O marido dela falou que teve um momento que ele decidiu, durante o casamento deles, que ele não queria mais estar no ministério do Kenneth Hagin, que ele queria sair. E ele olhava para a cara da Patsy, estava estampado na cara da Patsy que ela não queria, mas ela sorria para ele e fala: você já orou, amor? E que ela orava. E que muitas das vezes nós preferimos culpar o outro e não exercemos aquilo que somos chamados para exercer. O Senhor diz que não é por força, não é por violência. Se fosse violência, significa não é por bate-boca, não é por imposição, não é por escândalo, não é por quebradeira, mas é pelo poder do Espírito. E o poder do Espírito está onde? Na oração que nós fazemos. Senhor, eu não sei se eu estou errado ou se ele está errado, mas eu sei que o Senhor vai dar um jeito nessa situação. Se sou eu, me faça pedir perdão. Se é ele, Espírito Santo, faz ele reconhecer e me pedir perdão. E, amados, funciona. Quem aqui já casou? Quase todas, né? O pré-casamento é uma tormenta, não é? Organizar para casar é uma correria, uma loucura. Tem casal que quase nem casa por tanta confusão que arruma. Discussão por tudo. Mas foi um exercício para mim, porque eu comecei a aprender que o Espírito Santo, ele faz muito mais. Coisas que eu queria e que o Emerson já tinha dito que não ia fazer. Eu falava: Pai, eu gostaria muito disso. Espírito Santo, muda o coraçãozinho deste homem. Não vou falar nada. Vou aguardar. E ele vai ter que me dizer. Mas foi tão interessante, porque até o mês do casamento, quando o Emerson me pediu em casamento, e não falamos de data, e de repente ele veio, né? A gente precisa definir o mês, e tal. Eu orei ao Espírito Santo e falei: eu quero julho. Porque em julho as minhas irmãs têm condições de vir para o meu casamento. E aí ele começou: não, eu estava aqui pensando, vamos acelerar as coisas. Eu falei: ora, conversa com o Senhor, pede direção, vamos orar e depois conversamos. E esse depois conversamos, ele voltou e falou: eu defini e acho que quero te propor o casamento em julho. E eu disse para ele: tem certeza, meu amor? Então vai ser julho. E assim é no nosso dia a dia, com questões básicas, com questões bobas. Eu sei que às vezes nós nos iramos, nós temos uma alma cheia de sentimentos, que quer se levantar, que quer gritar, que quer realmente se irar. Mas não é o que está escrito na palavra. A palavra nos diz para fazer e agir de outra forma. Nós temos uma alma cheia de sentimentos, uma alma que grita. Mas o Senhor nos convidou a andar dignamente diante dele. E andar diante dele dignamente requer que nós apliquemos a palavra em tudo. Aleluia. Aqueles filhos que estavam amarrados, amados, está errado, viu? A foto que chegou para mim: não pode amarrar os seus filhos. Ensina eles a palavra. Educa eles no caminho. Na hora que eles começarem, você ora: Espírito Santo, me ajuda. Porque é só mesmo pelo poder. E, amados, como Jonas. Jonas não estava sob a dispensação que nós estamos. Jonas não tinha graça sobre ele. Jonas não tinha o Espírito Santo dentro dele. Mas quando ele se viu ali dentro daquela boca de peixe, o que ele fez? Clamou, orou. E está escrito que já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus e que já não andam conforme a carne, mas segundo o Espírito de Deus, o Espírito da lei e da vida. Aleluia. Então, se nós erramos, basta falar para o Senhor. Porque todas as vezes que nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo. Ele é fiel e justo para nos perdoar e prosseguirmos. Amém? Segundo tipo de tempestade. Vou avançar aqui, amados. Pela desobediência dos outros. Vou correr um pouquinho.
Paulo, a partir de Atos 21, Paulo estava em Jerusalém, foi preso, e ele tinha um propósito de chegar em Roma. Ele pediu àqueles que estavam condenando que ele fosse diante de César, e que César ouvisse ele. E durante essa trajetória, Paulo foi levado, e a partir do capítulo 27, que é o último capítulo do livro de Atos, Paulo se vê diante de um naufrágio. Ele está dentro de um barco, e antes de embarcar neste barco, ele chama o capitão e fala: olha, senti algo aqui dentro de mim. E esse algo me diz que essa viagem não vai dar certo. Que essa viagem não é para o bem. Paulo gritou, amados? Não. Paulo só chamou e passou a impressão que ele teve no íntimo dele. Paulo já era um homem cheio do Espírito Santo, cheio da presença do Senhor, e ele sentiu que algo daria errado, amém? Aqueles homens preferiram confiar na sua técnica, na sua perícia, e entrar no barco e ir. Moral da história, o barco naufragou. E o que me chama a atenção nessa história de Paulo, nessa tempestade que Paulo atravessou? Paulo, quando percebeu que estava começando uma tempestade, o que ele fez? Foi orar. E é interessante, amados, que Paulo orou não por ele, mas por todos que estavam naquele barco. Vamos lá em Atos capítulo 27. Aleluia. Oh, glórias. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quando Paulo ora e clama, aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. Pode falar aleluia, amados. Versículo 22. Paulo chama eles e diz: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: não temas, importante que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Deus te deu. Se Deus deu, eu creio que Paulo orou por cada uma daquelas vidas que estavam ali. Aqueles homens, amados, tinham que olhar para Paulo e falar: muito obrigada, Paulo, por ter orado por nós. Porque todos estavam desesperados, amados. Imagina 14 dias sem ver sol nem lua. Se nós entrarmos neste texto, eles ficaram em alto mar, sem ver absolutamente nada, desesperador, sem comer, algo realmente fora do normal. E Paulo orou. E o anjo do Senhor foi lá e falou: Paulo, fica tranquilo. Não só a sua vida, mas a de todos eles, o Senhor está te entregando. Porque Paulo deve ter clamado e pedido. Amados, Paulo fez alguma coisa de errado? Paulo cometeu algum pecado? Pelo que eu saiba, Paulo falou que a vida dele já nem tinha mais valor a não ser servir a Cristo. Paulo já nem se importava com as tribulações que ele passava, mas ele passava recorrentemente tribulações e muitas tempestades. Aleluia! Quando se ergue uma tempestade, amados, nós não temos que perguntar por quê, mas temos que perguntar: Senhor, qual é o propósito? Pai, qual é o propósito? E neste tempo de pandemia, nós já paramos para perguntar qual é o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós? Já pararam para fazer essa pergunta para o Senhor? Existe um propósito em todas as coisas. Jonas tinha o propósito de pregar em Nínive. Paulo tinha o propósito de chegar a Roma e pregar para César, porque ele ia pregar para César. Sempre existe um propósito. E o mais interessante, amados, é que Paulo poderia escolher
simplesmente ficar naquele navio e não fazer nada. Mas aqueles que têm o Espírito de Deus, aqueles que conhecem o caráter de Deus, aqueles que têm a presença e carregam a presença, são inconformados diante das circunstâncias. Não se conformam com aquilo que estão vendo, mas se erguem por dentro, oram, clamam, buscam do Senhor e mudam a situação. Aleluia. Vamos caminhar para o fim. Aleluia. Vamos rapidamente em Marcos, capítulo 4. Aleluia. Oh, glórias a Deus. Aleluia, Senhor. Primeira tempestade, Jonas entrou por desobediência. Segunda tempestade que nós estamos citando, Paulo entrou pela desobediência dos outros. E agora estamos diante de uma tempestade que todo mundo está alinhado na palavra. Capítulo 4 de Marcos, a partir do versículo 35, Jesus está dentro de um barco, chamou os seus discípulos e falou: vamos atravessar para o outro lado do mar, vamos atravessar para a outra margem. Eles estavam segundo uma direção de Deus, segundo a direção do Filho do Homem, eles estavam obedecendo ao Senhor Jesus. Aleluia! E veio uma tempestade sobre eles. Eles estavam lá, e a partir do capítulo 35 está dizendo: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele muitos outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E o Senhor estava dormindo sobre a almofada, descansando. Está escrito na palavra, no Salmo 117, que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Jesus sabia exatamente quem era o Pai, quem o tinha enviado. Ele sabia que podia descansar em qualquer situação. Aleluia! E despertaram-lhe dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Quantas vezes a gente grita com Deus: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te, para agora. Aleluia! Coisa tremenda, amados. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda que não tendes fé? Cadê a sua fé? E esse é um recado que o Senhor traz para todos nós. Cadê a sua fé? Diante de circunstâncias muito pequenas, amados, nós sempre estamos fazendo como esses discípulos. Nós estamos gritando com Deus e chamando: Senhor, faz alguma coisa, não está vendo o que eu estou passando? E Deus faz como Jesus fez. Ele manda o Espírito Santo falar: levanta e dá uma ordem. Jesus demonstrou para aqueles discípulos que toda a autoridade já estava sobre eles. Quem vai fazer o diabo calar hoje somos nós. Quem vai fazer o diabo parar hoje somos nós. O poder já está em nós. Se nós não nos levantarmos em autoridade e poder, o Senhor não vai vir. Pode ficar gritando anos, falando para ele descer do trono e vir te socorrer. Porque ele já desceu do trono, ele já marchou na terra. O que tinha que ser feito já foi feito. Agora você precisa saber quem você é, aonde você está e dar uma ordem. Somos nós que exercemos a autoridade que já nos foi outorgada. Somos nós que temos que fazer calar o inferno. Não é o inferno que vai ficar esperando Jesus voltar. Ele vai voltar, amados, mas existe este tempo, o tempo da graça, aonde nós estamos capacitados. Lembra que eu falei que aquela frase daquele homem me chamou a atenção? Porque nós temos ferramentas, nós temos capacitação. Paulo disse que as armas das nossas milícias não são carnais, mas espirituais, para destronar, destruir todas as fortalezas que intentam contra o conhecimento. Amados, Satanás não brinca de ser Satanás.
O que ele quer fazer é destruir a palavra do Senhor que está em você. O que ele quer fazer é levantar uma pandemia para fazer você recuar e ficar como esses discípulos, com medo, extasiado, recluso. Não, amados, existe um poder sobrenatural que habita em nós. E esse poder nos faz marchar, caminhar, avançar, prosseguir. A ferramenta já está em nós. Aleluia! Esses discípulos tinham, amados, se nós voltarmos um pouquinho no capítulo 4, esses discípulos tinham recebido ensinamentos preciosos de Jesus. O início do capítulo começa Jesus contando a parábola do semeador, depois ele fala sobre fé. Jesus ensinou a eles um dia inteiro. Quantas vezes nós saímos da igreja, recebemos uma palavra carregada de poder, chegamos na rua e diante da situação recuamos. A palavra já está em nós. Nós já estamos impregnados com a palavra. Não podemos fazer como esses discípulos, recuar, ficar atemorizado, gritar para o Senhor, acorda Deus. Deus não está vendo? Amados, Deus sabia exatamente, Ele sabe todas as coisas, Ele já esteve no futuro. E quando Ele olha para a igreja dele, Ele fala, não tem problema. Eles sabem o potencial, eles sabem o poder que tem, eles sabem que estão capacitados, eles vão se levantar, eles vão marchar, eles são mais que vencedores. Aleluia! O Senhor está no trono e Ele se regozija de saber que existem mulheres poderosas na terra, cheias de autoridade, ousadas, intrépidas, prontas para parar todo o poder do inimigo. Nós estamos prontas para dar ordem, voz de comando a todo o poder do inimigo que se levanta. Amados, Jesus deu uma única ordem: acalma-te. A palavra. Quantas vezes nós falamos, já está declarando a palavra, está confessando a palavra. Jesus sabia que a palavra tem poder. Ei, Deus criou os céus e a terra pela palavra. É pela palavra que nós vamos mudar as circunstâncias. É pela palavra que nós vamos alterar o curso de todas as coisas. Pela palavra, trazendo e chamando à existência tudo aquilo que o Senhor já disponibilizou para nós. Aleluia, pode se colocar sobre os seus pés. Perdão, avancei. Aleluia. Teve um homem, amadas, Elias. Elias não tinha o Espírito dentro. Elias não tinha, como nós temos, o Espírito se movendo dentro dele. Vinha sobre ele uma unção especial. Mas ele sabia que existia poder na palavra. 1 Reis, capítulo 1, versículo... 1 Reis, capítulo 17, versículo 1. Elias disse que não haverá chuva nem orvalho, não vai ter nada mais nessa terra. Ele não disse no nome do Senhor, não. Pela minha palavra. Porque ele sabia o poder, fala comigo, o poder que tinha naquela palavra. Amadas, para fechar, eu passei uma circunstância uma vez lá atrás. Eu estava indo ministrar na igreja na qual eu fui inclusive ordenada, trabalhei muitos anos, servi o Senhor. E eu estava indo para uma ministração uma segunda-feira, amados. De repente o trânsito era uma loucura. Brotou carro do chão. Mas tinha carro saindo pelo Ladrão, Belo Horizonte, não é São Paulo não. E de repente indo com a minha mãe, louvando, falando, ai mãe, o que está acontecendo? O que está acontecendo? De repente um jovem vem e bate no meu carro. Fez aquele barulho, pá! Eu desço do carro, vou olhar, olhei para o carro, falei para ele, olha, você bateu no meu carro. E ele disse, a senhora está aí? Falei, tô nada, você bateu na minha traseira. Está vendo o trânsito? Tô. Falei para ele, anota meu número. Ele anotou meu telefone. Falei, liga para mim. Ele falou, vou ligar. Entrei dentro do carro. A minha mãe, não, vamos chamar, fazer o correio. Falei, não dá tempo.
eu preciso ministrar. Escolhas que nós fazemos, amados. Escolhas que nós fazemos. E isso, amados, eu conto para a glória do Senhor. Cheguei atrasada, correndo, e ministrei, e foi um culto poderoso e tal. E quando acabou tudo que eu sentei, né, que aí saí daquela unção, a minha mãe, você pegou o telefone do rapaz? Eu falei, não. Eu dei o número para ele. Mas minha filha, isso porque eu sei, trabalhava com isso, mas naquele momento, né? E ela falou, e ele vai te ligar? Eu falei, em nome de Jesus. Foi uma palavra e descansei. Amados, e aí passou, e uma semana, e 2 semanas. Aí minha mãe, rapaz, te ligou? Não ligou, mas vai ligar. 15 dias, toca o meu telefone. A mãe do rapaz incomodada. Porque o filho chegou em casa, falou que tinha batido em alguém e que ela queria saber se eu tinha consertado, o quanto que era. É assim a vida com Deus. É pela palavra. Não podemos esmorecer, não podemos recuar. Amados, nós temos que viver todos os dias rompimentos. Todos os dias. Assim como foi, nós louvamos hoje. Tudo vai acontecer. É pelo poder da palavra. É pelo poder da palavra. E o tema é o que vem depois da tempestade. Amém? O que vem depois da tempestade, amados? Palavra. Dá-lhe palavra. Agora é só palavra. Amados, nós somos chamados por um propósito de Deus, que é o ministério da reconciliação. Aonde nós estivermos, palavra tem que sair. Palavra sai através da nossa boca. Palavra sai através das nossas ações. Palavra sai na medida em que nós caminhamos. Até o nosso andar é diferente. Até o nosso ouvir, nós não damos ouvidos para qualquer coisa. Nós temos ouvidos sagrados santos. Aleluia. As nossas vidas precisam ser diferentes. Precisa impactar outras vidas. Não importa se essa tempestade foi você que causou, se outros causaram, ou se simplesmente aconteceu. Porque a pandemia, amados, Jesus sabia. Existem situações que é a obra destruidora do diabo. E essa pandemia é uma obra destruidora do diabo. Nós precisamos ter a sensibilidade do Espírito para entender que não é nada conosco, mas é a palavra dele. E quanto mais a palavra avança, mais o diabo vai ficar furioso e mais nós vamos declarar ele destronado. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos orar, amados, e vamos declarar rompimentos acontecendo. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu não sei qual área específica, porque cada uma de nós está vivendo tantas coisas esses dias. Nas nossas famílias, pessoas estão com doenças, Amados, eu estou indignada, porque Satanás não é só coronavírus, não. A quantidade de pessoas infartadas, com AVC, com câncer, todos os tipos de doença, de repente, começaram a aparecer. Oportunidade que ele encontrou. Mas nós não vamos permitir, amém? Nós estamos inconformadas. Fala, eu estou inconformada com Satanás. E vou agora declarar uma voz de comando. E ele vai sair, bater em retirada. Em nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus. Nome que está acima de todo nome. Nome acima nos céus, na terra e debaixo da terra. Amadas, nada vai te parar. Nada vai te parar. Não existe circunstância que vá fazer você desanimar, se prostrar, deprimir. Não. Nós somos mulheres guerreiras, filhas amadas do Pai, cheias de poder, cheias da autoridade, cheias do poder que há no nome de Jesus, ousadas, intrépidas
e sábias. O apóstolo Tiago fala que nós temos que ter por grande alegria o passar por provações. E ele fala mais, além da alegria, precisa de paciência, e se estiver faltando sabedoria, pede ao Senhor, porque Ele dá liberalmente. E a sabedoria de Deus é perfeita, é agradável e nos faz mover. Aleluia! Quantas de vocês estão alegres? Felicíssimas! Amadas, a alegria não é estado de espírito. Aleluia! A alegria é atributo de Deus, caráter de Deus, suplantado em nós. Não tem espaço para tristeza, não tem espaço para nada. Agora é só romper, romper, avançar, avançar. Aleluia!